clica no link, se cadastra e vem participar. Vamos falar sobre as plantas para tratar o H. pylori. A primeira delas é uma planta muito interessante, porque algumas pessoas gostam muito, outras pessoas não gostam tanto. Eu sou um apaixonado por ela. Eu amo de paixão, seja na forma de cozido, de salada, seja com frango, seja só refogadinho com cebola e tomate. Eu amo de paixão. Gente, estou falando do quiabo. Quiabo é uma planta maravilhosa para muitas coisas e tem gente que nem se dá conta disso. Quiabo é uma planta maravilhosa para muitos problemas de saúde. Muitos mesmo. E nesse caso, para tratar H. pylori. E por que o quiabo, como é que o quiabo vai tratar H. pylori, Daniel? Quiabo. Se você não gosta de quiabo, essa é a sua oportunidade de começar a gostar. Porque o quiabo realmente tem uma ação muito importante. Como eu disse para vocês, a parede do estômago dá aqui e a mucosa cobre a parede do estômago. O H. pylori vem, ele tem que se conectar nas células da parede do seu estômago e começar a destruir essa mucosa. Então, para ele grudar na parede do meu estômago, ele tem que tirar a mucosa dali. Senão ele não acessa a parede do estômago. Então, o papel dele é liberar substâncias do H. pylori, é liberar substâncias ali que vão destruir a mucosa. O que o quiabo faz? Tem um estudo que foi realizado na Alemanha, então não foi aqui no Brasil, em Minas Gerais, não foi comendo um franguinho com quiabo, foi uma pesquisa realizada na Alemanha que demonstrou que o extrato de quiabo teve uma ação antiadesiva para a bactéria, ou seja, ela não conseguia se fixar na parede do estômago. Quando você está utilizando o quiabo, a bactéria não consegue grudar na parede do seu estômago. Então é muito legal quando você está utilizando o quiabo. Como é que eu vou fazer para utilizar o quiabo, Daniel? Depois eu vou te ensinar a colocar o quiabo no suco também. Então no final a gente vai falar do suco e no suco vai quiabo. Não se preocupe, porque o suco fica legal. Ele fica mais denso, mas ele fica muito legal, tá? Mas você pode fazer tanto o quiabo cozido, e é um refogadinho leve de quiabo, não é para cozinhar o quiabo 10 horas, é um refogadinho simples de quiabo, só que você tem que comer todo dia. Não adianta você comer de vez em quando o quiabo. E é com o estômago vazio, você não tem nada no seu estômago, então você vai lá e come aquele refogadinho de quiabo. Isso vai ser muito legal, isso é um resultado muito bom. Posso cozinhar o quiabo e fazer salada? Pode cozinhar o quiabo e fazer salada também. Certo? E você pode fazer aquela velha receita que as pessoas fazem para vários problemas de saúde e que nesse caso pode funcionar. Você pode pegar um quiabo, corta ele em pedaços pequenos, coloca no copo com água e deixa descansando de um dia para o outro. No outro dia você tira o quiabo de lá de dentro e toma aquela água. Lógico que o quiabo solta aquela mucilagem dele, que é uma fibra solúvel, e essa mucilagem, que é muito parecida com a mucilagem do Ora Pronobis, por exemplo, essa mucilagem é que protege a parede do seu estômago e impede que o H. pylori grude na parede do estômago. Então, sim, é uma ação muito importante você prevenir isso utilizando o quiabo. Você pode tanto, o médico falou assim, você tem colônias de H. pylori no estômago. O quiabo vai arrancar aquelas colônias? Não, mas ele vai ajudar a impedir que elas avancem colonizando o seu estômago. E a gente vai ver outras plantas que vão ajudar também, certo? Então você pode comer uma porção de quiabo? Pode. Você pode fazer a água de quiabo? Pode. E você pode tomar o suco do quiabo? Pode, eu vou ensinar depois como é que você faz com outras plantas também. Show de bola? Vamos para a próxima. A próxima planta é o saião. O saião também chamado de folha da fortuna, folha da costa, folha da vida, chamada de corama. Bom, tem vários nomes. Eu vou mostrar, espera um pouquinho que eu vou mostrar para vocês, eu separei aqui as imagens do saião, eu vou mostrar para vocês como é o saião para não restar dúvidas. Espera um pouquinho aí. Aí, agora eu tô aqui. Estava mudo, tinha uma configuração do computador que não estava adequada. Então deixa eu mostrar para vocês, eu ainda estou na captura de tela. Tô aqui, ó. Esse aqui é o saião. Dá uma olhada no saião.
essa planta incrível aqui é o saião. Também chamada de folha da fortuna, como eu falei. Dá no Brasil todo. A outra imagem do saião aqui, ó, ele tem essa bordinha aqui em volta da folha, toda mais escura. E uma folha é uma suculenta, né? O saião é uma suculenta. O talo dele é arroxeado, pode chegar a quase 1 metro de altura. Tá? Eu vou mostrar as flores dele para você não ter dúvidas de como é o saião, que as pessoas confundem com várias outras plantas. Essa aqui é a flor do saião. Tá conseguindo ver aí, ó? Esses sininhos assim para baixo são as flores do saião. Então, você consegue reconhecer com facilidade. Tem muita gente que confunde com outras plantas, mas saião. É essa planta aqui. Muita gente tem no jardim, muita gente tem em casa e nem sabe os benefícios dessa planta, que são dezenas, tá bom? Então vamos voltar aqui, que eu quero falar sobre o saião com vocês. Show de bola! Vamos lá! Saião. Você pode utilizar o saião na forma de chá? Sim, você pode utilizar o saião na forma de chá, não tem problema nenhum. Mas Oi. Agora coloquei um dos microfones, que tem 2 abertos. Ih, rapaz, o menino aqui tá... A gente não precisava fazer isso, hein? Agora vamos lá. Tô aqui. O saião, você pode utilizar ele na forma de chá? Pode. 1 colher de saião picado para cada xícara de água. Se for infecção por H. pylori, gente, eu usaria 2 colheres já. Porque o saião não tem toxicidade. E ele vai ter uma ação muito legal sobre o H. pylori. Então eu colocaria 2 colheres de saião para cada xícara de água para fazer um chá. Mas o mais gostoso do saião é você fazer o suco. Então faz suco de saião. Você pode pegar o saião e colocar com um copo d'água, por exemplo, uma folha para um copo d'água, bate e toma de 2 a 3 vezes ao dia para fazer um tratamento contra o H. pylori, certo? Para o estômago de modo geral. O saião ele tem uma ação protetora e anti-inflamatória para o estômago também, e contra o H. pylori tem uma ação fantástica. Pra você ter uma ideia, tem uma pesquisa indiana e também tem uma segunda pesquisa que foi realizada no Piauí, aqui no Brasil, que demonstraram que em vários modelos de úlcera gástrica, na úlcera, tá? O tratamento com saião foi muito eficiente e evitou lesões na parede do estômago. Então, se você já tem úlcera por causa do H. pylori, por qualquer outro motivo, o saião é uma planta muito indicada para você. Tem um outro estudo que demonstrou que, além de evitar a úlcera estomacal, o extrato da folha do saião é capaz de reduzir a produção de suco gástrico pelo estômago, o que durante o período de tratamento é muito interessante para evitar as dores causadas pelo contato do suco gástrico. Por fim, tem uma pesquisa também indiana que comparou o uso do suco de saião, que eu acabei de falar para vocês, com um medicamento da família do omeprazol chamado rabeprazol. Então comparou rabeprazol com o suco de saião. Qual foi o resultado? O resultado do saião foi o mesmo do rabeprazol em evitar a gastrite, evitar as dores estomacais. Então os sintomas das dores foram o mesmo utilizando. Então você não precisa de omeprazol, porque o saião vai trazer o mesmo resultado final, mas ele vai ainda desinflamar e evitar a formação de úlceras na parede do seu estômago. O saião é muito melhor. E contra o H. pylori, tem uma pesquisa que foi realizada na República dos Camarões e que demonstrou que, em comparação com ciprofloxacino, que é com esse nome, né? Assassino, parece um assassino, mas esse antibiótico, o ciprofloxacino, ele é muito forte esse antibiótico e é utilizado, é indicado para tratar H. pylori. Então, comparado aí com o saião, o extrato do saião apresentou o mesmo resultado do ciprofloxacino. O mesmo resultado. Reduziu a colonização de bactérias de 100% para 17%. Ou seja, o total de bactérias foi reduzido a 17% apenas, utilizando suco de saião. Então eu faço essa recomendação para você. Se você sofre de H. pylori, suco de saião vai ser o melhor, o potencial para você poder fazer o tratamento e ter um resultado maravilhoso. E eu vou ensinar como é que faz o suco do saião daqui a pouco. Eu vou ensinar um suco com várias plantas para que você tenha um resultado mais potencial. Já te mostro como é que faz. A próxima planta é o ipê roxo. E tem várias espécies de ipê roxo no Brasil. Muitas pessoas me perguntam, mas Daniel, é o ipê roxo? É o ipê rosa? É o rosa claro? É o rosa escuro? Gente, é ipê? É ipê? Roxo ou rosa? Funciona. Tem várias espécies. O Androanthus impetigonosus, tem a Tabebuia heptáfila,
tem várias espécies de ipê roxo. O que é interessante? Todas elas têm na casca do tronco uma substância chamada lapachol. E o lapachol é um potente anti-inflamatório. E todas as árvores dessa espécie, do ipê rosa, roxo e tudo mais, eles têm praticamente a mesma composição química na casca do tronco. Então você vai ter resultados bons, seja com o ipê rosa, seja com o ipê roxo. O mais popular e mais comum é o chamado ipê de bola. Não sei se vocês já viram, ele dá cachos redondos de flor. Então quando ele está florido, ele fica várias bolas cor-de-rosa na árvore formando a floração dele. Esse é o mais famoso e popular. Mas não quer dizer que você não possa usar outros tipos de ipê, tá bom? Rosa ou roxo, todos eles têm a mesma ação e você pode utilizar. E quanto ao H. pylori, uma pesquisa realizada entre os Estados Unidos e a Coreia demonstrou que a hidroximetilantraquinona, uma substância ativa presente na casca do tronco do ipê, exibiu excelente resultado inibindo o desenvolvimento da bactéria. Entre os extratos do ipê roxo, aquele preparado com álcool, ou seja, a tintura de ipê roxo, teve o melhor resultado, foi o mais eficiente, quando o extrato é preparado com álcool. Já o extrato preparado com água não foi tão eficiente. Na verdade, foi quase nula a eficiência do extrato produzido com água. Então, isso significa que fazer chá de ipê roxo não vai resolver o problema do H. pylori. Então, não adianta achar que você vai fazer chá de ipê roxo e vai resolver o problema. Ipê roxo, a gente precisa da tintura. Se você é aluno do Doutor da Própria Saúde, você sabe preparar tintura numa boa. Se você não é aluno do Doutor da Própria Saúde, você vai ter que ir numa farmácia de manipulação e pedir uma tintura de ipê roxo. Então eles têm tinturas lá, você pede tintura de ipê roxo e aí você pode tomar mais ou menos 30 gotas, 30 a 40 gotas 3 vezes ao dia, pingado logicamente em meio copo d'água, você vai ter um resultado muito bom com o ipê roxo. Tá? Então olha, ipê roxo não adianta fazer o chá, tem que ser extrato alcoólico para ter melhor resultado. Agora uma planta que para mim é top do tratamento do H. pylori. Eu estou falando da pariparoba. Gente, pariparoba é uma planta excepcional. Ela também no Brasil é chamada de caapeba. Então, por exemplo, lá em Minas, onde minha sogra mora, a gente conhece como caapeba. Já aqui em São Paulo, onde eu moro, a gente conhece como pariparoba. Então são dois nomes populares para a mesma planta. E ela é uma planta, eu vou mostrar ela para vocês também, para que vocês possam conhecer. Espera um pouquinho que eu vou liberar a caixinha. Aí, espera aí. Olha eu aqui. Agora, essa é a pariparoba. Vou mostrar aqui a imagem da planta. Se você tem uma borda de mata perto da sua casa, você tem um terreno baldio, um bosque, uma beira de rio, um lugar mais sombreado e úmido, provavelmente vai nascer pariparoba. Ela tem essas folhas gigantescas aqui, enormes, pode chegar a 30 centímetros de diâmetro a folha dela, tem um formato de coração gordo, né? E nervuras que saem, ela tem um centrinho ali, saem as nervuras irradiando dela, certo? Essa é a pariparoba. Vou te mostrar os frutos da pariparoba. Debaixo das folhas dela saem esses frutos aqui. É como se fossem dedinhos que saem ali por baixo, dedinhos brancos, são espigas, na verdade, botanicamente falando, são espigas. E esse ele dá sempre na base das folhas. Então é fácil de identificar e ela não dá um só. Diferente de outras espécies do grupo dela, que dá um dedinho desse só, uma espiguinha só, a pariparoba chega a dar 10, 12 espiguinhas, tudo ao mesmo tempo, tá? Então a folha dela é essa folha aqui, vou te mostrar o detalhe da folha, é um coração gordo, tá? E ela tem um cheiro bem interessante, tá? Não vou dizer para você que é gostoso, né? Mas é interessante. Olha o aspecto da planta aqui, olhando de lado, ó. Os dedinhos crescendo, as folhas para cima. Isso aqui numa borda de mata, tá vendo? Debaixo de um bosque você encontra pariparoba. Essa é a pariparoba, você já conheceu aí, já reconheceu a pariparoba. E agora eu vou te falar para que serve e como utilizar a pariparoba. Então, pariparoba ou caapeba é uma planta medicinal de propriedades realmente surpreendentes. Tem dezenas de propriedades medicinais, inclusive o resultado dela tratando câncer é surpreendente também e vale muito a pena utilizar a pariparoba em
dezenas de tratamentos de saúde. Assiste o nosso vídeo da pariparoba, e tem vários vídeos da pariparoba no nosso canal. Mas para tratar o H. pylori, teve uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Federal do Mato Grosso e os resultados deste estudo demonstraram que a pariparoba possui efeitos preventivos e curativos, ou seja, ela vai evitar a lesão e vai reverter a lesão em modelos de úlcera gástrica em animais. O que significa isso? Bom, eles pegaram substâncias que agridem a parede do estômago e fizeram os animais engolir esse material. Qual que é o resultado esperado? Úlcera gástrica. Quando os animais receberam pariparoba, essas úlceras não aconteceram. Os animais que não tomaram pariparoba tiveram as úlceras. Então ele é um super protetor do estômago. Ele é um protetor incrível do estômago. Então, se você tem qualquer tipo de lesão estomacal, se você tem gastrite, úlcera, se você tem refluxo, não importa, utilize pariparoba. Mas para o H. pylori também tem resultado. Tem um segundo estudo que foi realizado pela USP, aqui em São Paulo, e num modelo de indução por etanol acidificado. O que significa isso? Eles pegam álcool é como se eu pegasse álcool e vinagre ao mesmo tempo e fizesse o animal tomar. Tá? Ele tem aí uma lesão na parede do estômago, porque isso é muito ácido. E aí o extrato das raízes da pariparoba conseguiu um desempenho semelhante ao losanprazol. Então, raiz de pariparoba tem um resultado parecido com losanprazol em evitar aí essas lesões na parede do estômago, porque neutralizou esse excesso de ácido. Em modelo de indução por ácido acético, ou seja, vinagre, o extrato bruto reduziu o tamanho, a presença de necrose na ferida e o infiltrado inflamatório nessas lesões. Então foi fantástico o resultado. E uma pesquisa japonesa identificou na planta vários compostos bioativos com ação inibitória para o desenvolvimento da bactéria H. pylori. Então quer dizer que quando você está usando pariparoba, H. pylori não consegue se reproduzir. Junta isso com saião, junta isso com hiperroxo, junta isso com quiabo, junta isso com outras plantas. Você vê o resultado que isso tem. Isso é sensacional, tá? Então, pariparoba, sim, resultado incrível e excelente tratando o H. pylori. Vale muito a pena utilizar, certo? Vamos para a próxima planta? Nós vamos falar agora de uma planta muito famosinha no Brasil, muito popular também, mas que de verdade as pessoas usam muito mal. O que significa usar muito mal, Daniel? Significa que as pessoas não sabem tudo que a planta faz. E aí o que acontece? Usam para qualquer coisinha. Tem gente que usa essa planta só para afta, pra você ter uma ideia. E ela pode tratar dezenas de problemas de saúde, inclusive H. pylori. Nós estamos falando aqui da guaçatonga, ou famoso chá de bugre. Então, depende da região que você está, pode chamar guaçatonga, pode chamar chá de bugre. O nome científico dela é Casearia silvestre. E se você não conhece a guaçatonga, eu vou mostrar a guaçatonga para você. Eu acho super importante você começar a aprender a reconhecer as plantas medicinais. Tá aqui a guaçatonga. Vou mostrar aqui, ó. É uma árvorezinha, depende da região onde você tá, ela tem um aspecto um pouco diferente, tá? Mas é uma árvore. Se você vê ela, por exemplo, no cerrado, ela é um arbusto. Pode chegar a 1,5 m de altura, mais ou menos. Se você vê ela na Mata Atlântica, ela chega a 6 metros de altura. Então, depende de onde ela nasce, ela pode ser um pouco diferente, tá? Mas esses frutos dela aqui, ó, que estão aqui no centro das folhas, sempre serão os mesmos, tá? Vou mostrar aqui para você mais de perto. Olha aqui os frutos da guaçatonga. E quando eles estão maduros, eles ficam assim, pretinhos. Então, esse é o chá de bugre ou guaçatonga. Não tem como errar. Na verdade, tem como errar, mas aí você vai precisar querer errar, né? Porque, puxa vida. Olha aqui as flores da guaçatonga, ó, como fica bonitinho as flores dela aqui. Isso aqui é um detalhe do cachinho de flor dela, tá vendo? Um detalhe do cachinho de flor. E você pode encontrar a guaçatonga, como eu disse, em todo o Brasil. Aqui eu encontro na beirada da rodovia, aqui onde eu moro. Nasce guaçatonga. Nos matos aqui perto da minha casa, nasce guaçatonga para todo lado. Né? Então ela tem esses frutinhos aqui que ficam verdes, depois vermelhos, depois pretos, tá? E é isso aí. Esse aqui é guaçatonga, tá? É fácil de identificar, é fácil de encontrar. Olha um arbusto aqui, ó, crescendo todo florido aqui. E
E o resultado é muito bom. Você usa as folhas dela para fazer o tratamento, tá bom? Conheceu a guaçatonga? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, para que eu vou usar a guaçatonga? Como é que eu vou usar a guaçatonga? Você vai usar a folha da guaçatonga na proporção de 1 colher de planta picada para cada xícara de água. É uma planta de baixíssima toxicidade também, pode usar tranquilamente guaçatonga. E ela tem uma ação que é anti-inflamatória, cicatrizante, antibiótica. Bom, é fantástica a planta, certo? Agora, vamos falar exatamente do H. pylori. Tem um estudo que foi realizado pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, que demonstrou que os extratos de guaçatonga tiveram uma ação muito intensa em inibir o desenvolvimento da bactéria H. pylori no estômago de animais, praticamente eliminando a bactéria. Na cicatrização das úlceras, o resultado foi melhor do que o da indometacina, que é um anti-inflamatório muito utilizado aí na medicina convencional. Então, o resultado na cicatrização das úlceras melhor do que indometacina, e eliminando o H. pylori, ele quase praticamente eliminou o H. pylori da parede do estômago dos animais. Então, gente, o que mais a gente quer? O negócio é bom pra caramba. Me traz dezenas de propriedades medicinais que vão melhorar a minha saúde. Melhora todos os aspectos da minha saúde. E ainda sem efeito colateral, de forma natural. É fantástico, não é não? Olha, depois que você começa a lidar com plantas medicinais, você fica parecendo um doido das plantas medicinais, porque é tanta coisa boa, é tanto resultado bom, que você fica enlouquecido. E olha, a guaçatonga é muito top. Você tem que usar a guaçatonga. É fantástico. Bom, vamos falar sobre a última planta, a sexta planta que eu vou trazer para vocês, depois eu vou dar a receita para vocês. A sexta planta é o açafrão, também chamada de cúrcuma longa, açafrão da terra. Bom, é aquele que parece um gengibre e é amarelo. Vou mostrar para vocês como é que é. Acho importante vocês conhecerem e aprenderem a reconhecer as plantas. Vamos lá. Esse aqui é o açafrão, certo? Muito popular na medicina indiana. Essa aqui é a raiz, ó. As raizinhas de açafrão. Tá vendo? Ele parece um gengibre, só que ele é pequenininho, não é tão grande que nem o gengibre. E ele é amarelo, muito amarelo. Aqui dentro é rico em curcumina, que é um pigmento bastante amarelado. Então são essas estruturas aqui que a gente procura. Se você abrir um açafrão, ele é assim, ó, praticamente cor de laranja por dentro. E esse aqui é a raiz dele, tá? Essa aqui é o aspecto geral das folhas. As folhas de açafrão ficam assim. São folhas largas, bem grandes. Bastante interessante também. E as flores do açafrão são branquinhas assim. Deixa eu achar aqui, ó. Essa aqui é a flor do açafrão. Sai do chão essa flor maravilhosa do açafrão. Sempre branca, hein? Se for flor roxa, não é açafrão. Se for flor rosa, não é açafrão. Tem que ser sempre flor branca. Tem outras plantas, não quer dizer que não sejam medicinais, mas se é para ser açafrão, tem que ser açafrão, certo? E é essa planta aí. Você pode encontrar ele dessa forma aqui, ó, em forma de pó, no supermercado, e toma muito cuidado, gente, porque tá cheio de açafrão batizado por aí. Eles colocam fubá no meio do açafrão para render mais. E empresa grande faz isso. Então você tem que tomar muito cuidado com a marca que você compra, você tem que tomar muito cuidado no lugar onde você compra. O açafrão de qualidade não é fácil de encontrar, certo? Mas é possível e é verdadeiro. Então o ideal é você ter a raiz do açafrão mesmo para você utilizar. Se você não tem possibilidade de ter a raiz do açafrão, dá para comprar o açafrão em pó, dá para comprar também o açafrão na forma de cápsulas, na farmácia de manipulação e tudo mais. Mas que seja um açafrão de muita qualidade. Nossa, me deu sono. Hoje eu não vou dormir. Vamos lá. Muito bem. Bom, mostrei para vocês o açafrão. Vocês aprenderam a reconhecer o açafrão. Vamos voltar aqui. Vamos lá ver como é que é o resultado do açafrão nesse tratamento do H. pylori. Para começar, o açafrão é uma planta que tem muitas
muitas propriedades medicinais. A última live que eu fiz na semana passada foi um aulão de açafrão. Se você quer saber mais sobre açafrão, assiste essa aula, porque foi fantástica. Falei de dezenas de propriedades medicinais do açafrão, tudo com comprovação científica. Então, açafrão é o seu melhor amigo a partir de agora, certo? E para tratar H. pylori não é diferente. Pra você ter uma ideia, tem uma pesquisa indiana que demonstrou que uma substância, um polissacarídeo, presente nos rizomas de cúrcuma, que é a raiz do açafrão, né? Foram muito eficientes em combater as gastrites e evitar as úlceras. Gente, combateu a gastrite, evitou a úlcera. O que mais você quer? Açafrão é o que você precisa. Protegeu a mucosa do estômago, protegeu a mucosa do estômago, evitou então que essa mucosa fosse destruída e combateu o desenvolvimento do H. pylori. Combateu o desenvolvimento do H. pylori. Tudo o que a gente quer, tudo que você procura num tratamento, você encontra no açafrão. Tudo que você procura num tratamento, você encontra no açafrão. Então, açafrão é top e você tem que usar o açafrão, certo? Bom, muito bem. Tem uma outra pesquisa falando sobre H. pylori, que é uma pesquisa que foi realizada no Paquistão, que demonstrou que os extratos do açafrão reduziram expressivamente a capacidade da bactéria H. pylori em se conectar, em grudar na parede do estômago e formar as colônias. Ele não deixa a bactéria formar colônia na parede do estômago. Isso não é maravilhoso? Isso é sensacional, isso é incrível. Esse é o resultado que você procura. E quem vai te oferecer isso é o açafrão. É fantástico. Contra a úlcera gástrica, tem uma pesquisa que foi realizada na Arábia Saudita que demonstrou que uma dose de 500 miligramas do extrato de açafrão produziu uma atividade anti-ulcerogênica significativa em ratos submetidos a estresse por restrição hipotérmica. Sabe o que é isso? Eles pegam os ratos, enrolam em papel filme, vou contar isso para vocês, e colocam na geladeira. O animal entra no estado de estresse e o estresse dele causa úlcera. Por isso que a gente fala que pessoas estressadas têm mais problemas de estômago. Então, para testar uma úlcera causada por estresse, eles fazem isso com os animais e depois eles testam. Aqueles que usaram açafrão não tiveram úlceras. Aqueles que não usaram açafrão estavam com o estômago todo ferido. Também utilizaram no modelo de ligação pilórica, que é quando você fecha a saída do estômago e ele fica cheio de suco gástrico. Então testaram nesse caso também. E utilizando medicamentos que são tóxicos para o estômago, para causar úlcera gástrica. Nesses 3 modelos, o extrato de açafrão teve uma ação protetora, né, da parede do estômago altamente significativa e reduziu a formação de úlceras gástricas, mesmo quando tinha ataque de álcool, de ácido clorídrico, de soda cáustica, de sal, em todos esses modelos de situações. O açafrão evitou a formação das úlceras, protegeu a parede do estômago. Açafrão é qualquer pessoa que precisa tratar o estômago precisa de açafrão. Se você comprar o pozinho de açafrão no supermercado, primeiro cuida para ser um pó de qualidade. E aí você vai usar 1 colher de chá do pó para cada xícara de água e vai ferver ele por 2 minutos. Aí você faz a xícara de chá e toma. Se você tiver a raiz de açafrão na sua casa, você rala ele, você vai pegar 1 colher, pode ser 1 colher de sobremesa de açafrão para cada xícara de água. Fica forte? Fica. Fica forte. É picante? É. É amargo? É. Mas você precisa disso. Agora, se você compra o açafrão seco, que não está fresco, aí você usa só meia colher de sobremesa, tá? Meia colher de sobremesa para cada xícara de água. Vai fazer por fervura também, por decocção. Vai ferver 2 minutinhos, deixa descansar 5 minutos, coa e toma, certo? Resultado excepcional. Se você for tomar chás para o estômago, tome sempre chá frio. O chá quente não é legal para o estômago. Chá quente, ele é bom para problemas respiratórios, para outros problemas. Para tratar problemas estomacais, o melhor é o chá frio. Não precisa ser gelado, mas pode ser temperatura ambiente e o resultado é melhor, é mais interessante quando você usa o chá frio para tratar o seu
estômago, certo? Então é assim que a gente utiliza o açafrão, 3 xícaras de chá por dia, vai ter um resultado excepcional. E vamos às receitas? Então eu quero te passar a minha receita para tratar o H. pylori, a minha forma de tratar H. pylori, e eu gostaria que você tentasse isso por 30 dias para ver o resultado, e aí você me conta como isso aconteceu para você, qual foi o resultado, se isso melhorou ou não melhorou. Pode ser assim? Vou te passar a receita. Quantas pessoas estão acompanhando a gente agora, Gabriel? Agora tem 1.200. 1.200 pessoas. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão de verdade por vocês estarem acompanhando. Eu espero que essas informações estejam sendo importantes para vocês. Vou passar o meu protocolo de tratamento aqui para H. pylori. Espero que vocês tenham resultados excepcionais também. E olha, não posso deixar de convidar vocês, dia 6 de janeiro começa a primeira Semana Autor da Própria Saúde de 2020. Se você não sabe o que é a Semana Autor da Própria Saúde, eu te digo, é um evento online gratuito onde eu vou provar para você que as plantas medicinais funcionam e onde eu vou provar para você que elas funcionam para o seu problema de saúde ou para que você possa ajudar dezenas de pessoas à sua volta, certo? São 3 aulas gratuitas que acontecem a partir do dia 6 de janeiro. E para participar é muito simples, é só você clicar no link que o Gabriel vai colocar aí agora nos comentários. E clicando nesse link, você vai se cadastrar. Vai abrir uma página de cadastro, onde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone para poder ser avisado do início aí das atividades e tudo mais, tudo que vai acontecer. Você vai receber as notificações por e-mail. Show de bola? Então clica no link, se cadastra e participa. 6 de janeiro começa a próxima Semana Autor da Própria Saúde, a primeira de 2020. Vamos então para a nossa receita de como fazer esse tratamento. Primeira coisa, é você ter uma mudança de comportamento, tá? A primeira coisa é ter uma mudança de comportamento. Se você fuma ou se você bebe demais bebidas alcoólicas, gente, aí você já tem um problema exponencial com H. pylori. Não dá. Você vai ter que dar um jeito de, pelo menos, reduzir muito o consumo de bebida alcoólica e, se possível, parar com isso. Pelo menos durante o tratamento. Porque senão você não dá folga para a parede do seu estômago. Cigarro também, tem que reduzir ao máximo. Para, pelo amor de Deus, para. Isso vai te dar câncer, para. Certo? Então, isso já é uma coisa que a gente precisa fazer. Segunda coisa, tomar bastante água. Tome água ao longo do dia. Isso é muito importante para a saúde do estômago. Então, tome bastante água. Eu sugiro para as pessoas tomar um copo d'água de hora em hora. Acho que isso é o mínimo que as pessoas deveriam tomar. E se você puder fazer isso, vai ser muito bom para ajudar na saúde do seu estômago, certo? Então você vai ter resultados muito melhores se você estiver utilizando a água da maneira correta, tá? Alimentação, vamos evitar refrigerante. Pelo amor de Deus, gente, quem que ainda toma refrigerante nessa vida? Não é nada inteligente tomar refrigerante. Você está destruindo seu organismo de várias maneiras. Então, para com refrigerante durante esse período. Você também vai parar com... Isso aqui você deve parar para a sua vida. Para a sua vida, você tem que parar de usar margarina. Gordura vegetal hidrogenada. Pelo amor de Deus, gente. Quantas vezes tem que falar isso? Você ainda está comprando margarina? Ah, mas é mais barato que manteiga. É mais barato porque te mata. Os caras vendem um monte. Pelo amor de Deus, isso aí causa mais de 50 problemas de saúde são causados por conta da margarina. E ela é tão inflamatória que ela por si só causa a gastrite. Então tem que tirar a margarina desse contexto. Tempero artificial, mas nem pensar. Nada de Sazon, Knorr, Maggi, nada de bom sabor, tempero não sei das quantas, temperinho de miojo, nada disso, pelo amor de Deus. Elimina isso da sua vida, que isso vai te dar Alzheimer. Isso vai te dar Alzheimer. O glutamato monossódico hoje é um dos maiores causadores de Alzheimer na vida das pessoas. As pessoas nem sabem disso. E esses temperinhos são feitos de glutamato monossódico. Só que esses temperos também causam inflamação da parede do estômago. Então vamos eliminar esses temperos da nossa vida. Então não quero mais você comendo nada disso. Não quero mais... Não, obedece o tio. Não quero mais você comendo nada disso. Nada dessas porcarias, certo? Então o que você vai comer? O que eu vou comer, Daniel? Como o mais natural possível. Invista nas saladas, invista nas frutas, certo? Elimina também o leite da sua vida, elimina também o glúten da sua vida, vamos deixar a farinha branca para lá e coisa e tal. Se você muda tudo isso, é muito mais fácil as plantas fazerem efeito. Agora, se você não quer mudar nada disso, você quer comer, eu vou comer porque eu gosto.
Eu vou comer, o problema é meu. Eu sempre comi, vou continuar comendo. Eu como o que eu quiser. Se você é desses cabeçudos, então saiba, você vai ter um monte de problema de saúde, inclusive corre o risco de ter câncer no final da vida. Isso é problema seu. Agora, para as pessoas que estão afim de mudar, que são mais inteligentes, que querem ter uma saúde mais perfeita, gente, mudar é necessário. Faça essa mudança. Não deixa teu filho comer bolacha recheada, pelo amor de Deus. Certo? Vai comprar um sorvete, compra um sorvete de qualidade. Você vai olhar lá, sorvete é feito de gordura vegetal hidrogenada. Sabe aquele sorvetinho do McDonald's? Aquilo lá é margarina, gente. Pelo amor de Deus, vocês nunca leram? É que não dá pra ler, não tem rótulo, né? Aquela porcaria. Aquilo lá é gordura vegetal hidrogenada, açúcar, emulsificante e o cara gela aquela porcaria. Aquilo causa inflamação do estômago, do intestino. Aquilo causa obesidade, aquilo causa diabetes. Aquele sorvetinho de máquina, mas nem a pau. Nem a pau. Foge disso na sua vida. Bom, já dei um monte de bronca, né? Você tá falando, nossa, o Daniel tá bravo hoje, o Daniel tá dando bronca. Não, eu tô falando a real. Você precisa entender, você colocar isso em prática na sua vida, certo? Quer saúde? Tem que pagar o preço da saúde também. Tem que fazer as mudanças. E olha, esse preço é muito barato. Mudar os seus hábitos de alimentação e de vida é muito pouco. Diante de tudo que você ganha, a qualidade de vida, a longevidade que você ganha, o bom funcionamento do seu organismo, é de longe um preço mínimo você ter que fazer alguma mudança na sua alimentação. Então escuta o que eu estou falando, e comece a tratar da sua alimentação de maneira adequada. Agora vamos falar do protocolo? É o seguinte, começa com um suco, certo? O suco você vai preparar ele com... Você vai colocar uma folha de saião. Estou anotando aqui também. Uma folha de saião. Você vai colocar o suco de um limão. Uma folha de saião, o suco de um limão. Você vai colocar uma colher de gengibre. Uma colher de gengibre. E você vai colocar a casca de uma maçã. São 4 ingredientes. Uma folha de saião, o suco de um limão, certo? Uma folha de saião, o suco de um limão, uma colher de gengibre, colher de sobremesa, tá? De gengibre picado, e vai colocar a casca de uma maçã. Lava muito bem a maçã antes, pelo amor de Deus, com sabão. Sim, vai pegar detergente neutro, sabão neutro, uma buchinha limpa, você vai esfregar a casca da maçã para tirar aquela porcaria de agrotóxico que vem do campo. Se você puder comprar uma maçã orgânica, putz, top, cara, maravilhoso, parabéns para você. Mas nem todo mundo consegue. Então, vamos lá, vamos pegar essa maçã que veio do supermercado. É Gala, é Fuji, é não sei o que lá, qualquer uma. Qualquer maçã. Pega a mais barata que está no mercado. Lava com sabão, descasca essa maçã, você vai pegar a casca dela e vai pôr desse suco. Então é a casca de uma maçã, uma colher de sobremesa de gengibre, o suco de um limão e uma folha de saião. Vai colocar um copo d'água, bater no liquidificador, coar e tomar imediatamente, não pode guardar. Certo? Imediatamente não pode guardar. Fala, Biel. Marcelo Guto fez a seguinte pergunta, achei muito pertinente. O limão não é ácido, ele vai interferir na questão da irritação estomacal? Na verdade, o problema não é o ácido. O problema é a acidez do limão, ela é menor do que a acidez do estômago. Entende? Tem alguns médicos especialistas que até dizem que o limão deixa de ser ácido quando entra no estômago. Eu não tenho nenhuma pesquisa que comprove isso, não tenho nenhum dado científico, tem só a palavra dos médicos que estão no YouTube dizendo que o limão fica... Eu sou biólogo, não consegui entender exatamente isso ainda, como é que esse limão vai ficar, vai deixar de ser ácido dentro do estômago. Mas o que é interessante a gente perceber é que a acidez do limão é menor do que a do estômago. O seu estômago está lá com acidez 1, 1,5, 2. O limão tem acidez 2, 3, 4. Então, o problema não é o limão. Então, não precisa se preocupar com a questão do limão. Fora isso, você está usando outras plantas aí que são inibidoras de um monte de processos, anti-inflamatórias, analgésicas, cicatrizantes. Então, não tem erro. Pode utilizar o limão, sim. Inclusive, o limão, ele também tem uma ação contra a H. pylori, tá? É uma ação leve, mas ele tem uma ação contra a H. pylori. Agora,
Se você se sentir mal por conta do limão, ou se você tomou com limão e sentiu que, nossa, não caiu bem, queimou, tira o limão, não tem problema nenhum. Usa a folha de saião, o gengibre e a casca de maçã. Eu não falei aqui exatamente da casca de maçã, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês da casca de maçã. Ela tem substâncias, tem várias pesquisas mostrando isso, ela tem substâncias que inibem dentro da bactéria H. pylori a produção de uma proteína que faz com que ela grude na sua célula do estômago. Então, só que tem que ser na casca da maçã, não é na polpa da maçã. Tem que ser a casca da maçã, tá? Então, é a casca de uma maçã, para impedir que o H. pylori grude na parede do estômago, uma colher de sobremesa de gengibre, o suco de um limão, uma folha de saião. Aí você vai olhar para mim e falar, Daniel, eu não tenho saião, eu não sei onde tem saião, como é que eu vou fazer? Então, você substitui uma folha de saião por um quiabo. Sim, um quiabo. Lava muito bem o quiabo, lava com sabão por fora, tira só o talinho de trás dele, bota o quiabo nesse suco, bate e toma. Mas o quiabo não tem baba? Gente, não precisa se preocupar. O suco com quiabo, ele vai ficar mais denso, obviamente, do que sem o quiabo, ele fica um pouquinho mais grosso, mas não é nada que não dá para tomar. Não tem gosto de nada, só muda um pouquinho a textura. E isso vai ajudar muito a parede do seu estômago, certo? Quando você está usando o suco com saião, você vai fazer uma outra parte, que é a água de quiabo. Se você já está pondo quiabo no suco, tudo bem, fica com o quiabo no suco. Mas se você não está pondo quiabo no suco, faça água de quiabo. À noite você vai lá, corta o quiabo, um quiabo, sei lá, de uns 15 centímetros. Pica o quiabo, coloca no copo, cobre de água, tampa com pires, deixa lá na geladeira descansando. No outro dia de manhã você acorda, tira o quiabo e toma água de quiabo. Beleza? Então a gente tem dois tratamentos aqui. O suco e a água de quiabo. Tudo bem? Esses dois, tranquilo? Água de quiabo todo dia pela manhã. E o suco quantas vezes, Daniel? 2 vezes ao dia. Tem que fazer o suco 2 vezes ao dia. Uma folha de saião, o suco de um limão, a casca de uma maçã e uma colher de sobremesa de gengibre. A água de quiabo é um quiabo para um copo d'água, deixa de um dia para o outro e toma. E agora nós vamos ver o chá que você vai utilizar. Fala, Biel. Antes de passar para o chá, a Evanilda perguntou sobre o saião. Ela perguntou se o saião é diferente do aranto. Não, completamente diferente. Outra planta, não tem nada a ver com aranto. Inclusive porque as pessoas confundem até o aranto com plantas que não são aranto. Então o aranto verdadeiro nem parece o saião. O aranto verdadeiro parece são folhas pontudas que chegam a 30 centímetros. São folhas que parecem barquinhas triangulares e rajadas por baixo, tigradas por baixo. Não tem nada a ver com aranto, não tem nada a ver com essas espécies de aranto que as pessoas encontram por aí. Saião é saião, certo? É aquela espécie que eu mostrei para vocês, tá? Muito bem, agora nós vamos falar a terceira parte, que é o chá. O chá para tratar o seu H. pylori. Você vai usar 3 plantas. E eu escolhi essas 3 plantas porque, para mim, são as que melhores funcionam. Na minha opinião, estudando as plantas, essas 3 são as que melhor funcionam. Tá? Por que 3 plantas, Daniel? 3 plantas porque você tem que imaginar o seguinte. Cada planta tem uma substância ativa diferente contra o H. pylori e age de uma maneira diferente. Então, eu tenho uma planta que inibe isso, tem uma planta que ataca aquilo, eu tenho uma planta que faz aquele outro. Quando eu tomo uma planta, eu tenho uma ação acontecendo ali no H. pylori. Perfeito. Mas quando eu tomo 3 plantas, é como se eu tivesse 3 pessoas batendo no mesmo inimigo. Então, eu tenho um ataque daqui, um ataque daqui, um ataque daqui, e isso vai ter muito mais eficiência e você vai resolver o problema com muito mais rapidez, com muito mais... você vai economizar no seu tempo, esperando isso acontecer. Então, para os meus alunos, e eles sabem, eu sempre indico, você vai fazer um tratamento para qualquer problema, escolha um conjunto de plantas. Essa sinergia entre as plantas melhora muito os resultados. E quais são as 3 plantas que eu vou indicar para vocês? A primeira é o açafrão. Gente, não tem como faltar. Tem que ter o açafrão. Açafrão é planta top, açafrão é planta incrível no tratamento do H. pylori. Então, açafrão, sim, açafrão tem que utilizar. Segunda planta é a guaçatonga.
Guaçatonga é também fantástica, é uma planta antibiótica incrível, tem um ótimo efeito sobre o H. pylori e vale muito a pena utilizar. E a terceira planta é a pariparoba. Gente, pariparoba, sensacional. Além de reduzir expressivamente o risco de você ter câncer, a pariparoba é tudo, é top. É top. Então, quando você junta açafrão, guaçatonga e pariparoba no mesmo composto de chá, você está expandindo a sua capacidade de combater o H. pylori. E isso é fantástico. Como é que você vai fazer esse chá? Você vai pegar uma jarra de água, perceba aqui que tem folhas e tem raiz. Raiz você tem que ferver, folha você não tem que ferver. Então como é que eu vou fazer isso, Daniel? São 3 xícaras de chá por dia. Como é que você vai fazer? Bota lá as 3 xícaras de água para ferver. Pode pôr meio litro de água para ferver, que dá mais ou menos 3 xícaras, tá? Põe lá meio litro de água para ferver. E coloca o açafrão junto. Vai pegar uma colherada de açafrão. Se for o açafrão fresco, você vai ralar ele e vai pegar uma colher de sobremesa. Se é o açafrão seco, você vai pegar meia colher de sobremesa. Se é o açafrão em pó, você vai pegar uma colher de chá. Nas 3 possibilidades, você vai pôr na água e deixar ferver por uns 2 minutos. Ferveu 2 minutinhos? Desliga. Coloca uma colher de folha de guaçatonga e uma colher de folha de pariparoba. Tampa, mexe ali, né? Mistura bem, tampa e deixa descansar até esfriar. A hora que esfriar, você coa esse chá e você vai tomar ao longo do dia. De preferência antes das refeições, eu acho um horário muito bom para tomar esses chás, até porque a refeição será um momento de desconforto gástrico se você tem H. pylori. Então você faz esse chá, deixa na geladeira, tampado, de preferência numa garrafa escura. Deixa lá na geladeira. Se não puder ser uma garrafa escura, tudo bem, mas que seja tampado numa garrafa de vidro, tá? E vai tomando ao longo do dia. Então você pode tomar essas 3 xícaras espaçado ao longo do dia. Quanto tempo eu tenho que fazer o tratamento, Daniel? Então você vai estar tomando 2 copos de suco, uma água de quiabo e vai estar tomando 3 xícaras de chá. Durante 30 dias. Esse é o prazo. Tem pessoas com uma infecção menor, elas vão resolver isso em 15 dias. Tem pessoas com uma infecção maior, que vão resolver isso em 30 dias. E eu diria até que tem casos de pessoas que vão precisar mais de 30 dias, mas isso são raras exceções. A maioria das pessoas vai precisar de 30 dias para resolver esse problema. Uma parte das pessoas em 15 dias terá resolvido e uma pequena porção delas precisará de mais de 30 dias, tá? Tem que fazer o tratamento certo. Daniel, eu não quero fazer tudo isso. Eu não vou conseguir tomar água de alho. Tudo bem, não toma água de alho. Desculpa, água de quiabo. Tudo bem, não toma água de quiabo. Tira a água de quiabo daí. Mas faça o suco e faça o chá. Eu acho que pelo menos o suco e o chá você tem que fazer. Na minha opinião e pelas experiências que eu tenho, pelo menos o suco e o chá para conseguir resolver esse H. pylori. Fala, Biel. A Kate perguntou o seguinte: gestantes podem fazer esses 3 tratamentos? Gestante pode fazer esses 3 tratamentos. O quiabo é ótimo para gestante. É ótimo para gestante. O saião ele é liberado para as gestantes. Limão, gengibre e maçã também não tem problema nenhum. O açafrão, a guaçatonga e a pariparoba, a gente tem... no caso da gestante, eu diminuiria para 2 xícaras ao dia, tá? Vamos fazer o seguinte, gestante. Vamos fazer o seguinte. Gestante fica com o suco e a água de quiabo. Gestante fica com o suco e a água de quiabo. Por que eu estou falando isso? Porque apesar dessas plantas serem seguras, eu não conheço a gestação das pessoas. Eu não sei as complicações. Eu não sei que outros problemas a pessoa tem. Eu não sei se é uma gravidez de risco. Então, é melhor não arriscar nesse caso, porque eu estou aqui desse lado da internet e você está aí do outro lado da internet. O que é 100% seguro? Fazer o suco e a água de quiabo. Isso todas as gestantes podem fazer, tá bom? Então, faça... se for gestante, o suco e a água de quiabo. Se você não é gestante, pode fazer os 3 tratamentos numa boa e, como eu disse, 30 dias, tá? Busque essas plantas medicinais. Eu sei que às vezes não é tão fácil encontrar as plantas medicinais e por isso eu vou dar uma dica para vocês. Na nossa loja de plantas medicinais, que é o Empório Folivida, a gente tem o açafrão, a guaçatonga e a pariparoba. Inclusive, hoje, como eu ia fazer essa live,
eu criei um pacote lá chamado Combo da H. pylori. Combo H. pylori. Eu criei hoje lá na loja porque eu sabia que as pessoas iam procurar essas plantas e teriam dificuldade de encontrar algumas delas por aí. Então é bem mais fácil, você entra lá, você clica no combo da H. pylori, seleciona ele e você já vai ter o açafrão, a pariparoba e a guaçatonga todas no mesmo pacote. Então é um produto só e já vai vir um pacote de cada planta para você, tá bom? Então entra aí no empóriofolivida.com.br. O Gabriel está colocando o link. Você pode entrar aí no empóriofolivida.com.br. E eu vou alertar vocês. A gente só tem 10 unidades desse pacote. A gente só tem 10 unidades desse pacote. Nossa, Daniel, o que eu vou fazer? Bom, tem outros fornecedores de plantas medicinais no Brasil aí. Ou você vai ter que aprender a colher essas plantas perto de vocês. Como eu disse, são plantas que nascem em muitos lugares. Aqui, perto de mim, aqui em Caraguatatuba, nasce tudo isso. Nasce açafrão no meu quintal, guaçatonga na beira da estrada e pariparoba na beira do rio. Então tem para todo lado. No Brasil inteiro tem essas 3 plantas e não é difícil de encontrar. Na internet também você pode encontrar. Eu gosto muito da minha planta porque eu sei da qualidade do que eu coloco ali. Planta que não tem agrotóxico, que foi cultivada em estufa, que foi seca numa secadora a 40 graus Celsius, que tem uma embalagem adequada, lacrada, que chega para você pelo correio com toda a comodidade. E você entrando agora lá no Empório Folivida, você clica e você já vai adquirir o Combo H. pylori. Procura lá, Combo H. pylori. Tem as 3 plantas lá dentro, certo? Se por acaso você acabar o combo do H. pylori, eu sei que açafrão e guaçatonga nós temos mais do que o combo, mas a pariparoba a gente não tem mais depois disso. Então, se você quer fazer o seu tratamento para 30 dias, é melhor que você já compre 2 ou 3 desses pacotes. E olha, vai acabar antes de eu dizer pariparoba mais uma vez, certo? Então fica aí a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre H. pylori. É uma coisa que poucas pessoas falam, como tratar com plantas medicinais. E o tratamento que eu estou passando para vocês é um tratamento baseado em evidência científica, com plantas que realmente têm ação sobre o H. pylori e que realmente vão trazer resultado para você, tá? Então fique com Deus aí, sinta-se um autor da sua própria saúde. Isso é muito legal. Essa possibilidade de você poder fazer os seus próprios tratamentos, cuidar por si só da sua saúde e transformar a sua realidade. E quem sabe transformar a realidade de muitas outras pessoas. Eu encerro aqui fazendo o meu convite para vocês. Dia 6 de janeiro tem a Semana Autor da Própria Saúde. Começa a Semana Autor da Própria Saúde. Cadastre o seu nome, cadastre o seu e-mail para receber nossas informações. Gabriel vai colocar o link mais uma vez aí para vocês. Cadastre seu nome, cadastre seu e-mail. Vem participar com a gente da Semana Autor da Própria Saúde. Gratidão por vocês terem me acompanhado até aqui. Deixe seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe o link desse vídeo e a gente se vê na próxima live, no próximo vídeo, no próximo material produzido aqui pelo Autor da Própria Saúde. Um grande abraço para vocês. E a gente vai se vendo. Até lá. E não esqueça de voltar depois e dizer se o tratamento deu certo para você. Porque esse tratamento é muito bom. Eu gostaria muito de ouvir da sua boca ou dos seus dedos dizendo que isso realmente funcionou. Isso seria muito legal. Manda um e-mail para a gente, certo? E a gente vai conversando. Até mais.